Olá, seja muito bem-vindo a mais um Café com Sabedoria. Vamos chegando pra cá, já vai pegando o seu café. Já vamos começando mais uma terça-feira muito abençoada, cheia de bênçãos, cheia de novidades, cheia de coisas boas. Bom dia, Bruno, Andréia, Carla. Sejam todos muito bem-vindos. Sabrina, minha querida, vamos chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia e paz, Bruno. Bom dia, Sabrina. Então, continuando a nossa jornada aqui. Bom dia, Lívia. Continuando a nossa jornada aqui do nosso Café com Sabedoria, falando sobre a presença de Deus. Hoje a gente vai falar um assunto muito interessante, que é: Larissa, parece que eu rezo e as minhas orações não são atendidas. Por quê? Me explica, como que isso acontece? Como resolver isso? Falaremos sobre essa questão. E aí ele já começa dizendo assim para nós: não sejas tão cego que deixes de meter-se dentro de cada sacrário quando divisares os muros ou as torres da casa do Senhor. Não sejas tão cego que deixes de rezar ao menos uma pequena oração, sempre que passes junto de lugares onde sabes que ofende a Cristo. Então, dois grandes conselhos aqui. Não seja tão cego que você não entre numa igreja, né? Para os católicos, no caso, visitar o sacrário é onde fica o corpo de Cristo ali, nós temos essa doutrina. Para você que não é católico, visitar a sua igreja, a sua denominação, a sua doutrina, enfim, o ponto não é esse em específico. Mas não seja tão cego a ponto de ver uma igreja e não entrar na igreja, não entrar de fato na presença de Cristo, né? Porque uma coisa é nós termos um momento de oração em casa, no carro, em qualquer lugar onde nós estivermos, claro, perfeito, Deus está conosco, né? Foi até o que nós estamos falando nesses últimos dias todos. Deus não está distante, Ele está no meio de nós, a todo momento, perto, constantemente. Porém, contudo, entretanto, você não pode ter a ilusão de que o seu quarto é a mesma coisa que uma igreja. Não tem como você imaginar uma coisa dessa, porque são coisas completamente diferentes. Se eu digo que eu rezar em casa é a mesma coisa que eu rezar na igreja, eu estou diminuindo a igreja aqui, ponto. Vou dizer que a minha casa tem a mesma santidade que a igreja. E o padre, e o pastor, e tudo, o templo, toda a consagração que é feita a Deus ali, todo o espírito que paira naquele lugar, né? Então não tem como a gente ter essa ingenuidade. Claro que você pode rezar na sua casa. Entretanto, a igreja sempre se manterá sendo o templo, o lugar de encontro perfeito para honrar a presença de Deus. Então, e ele diz para nós, né? Não seja cego a ponto de não enxergar um negócio desse. Não seja ingênuo a ponto de não perceber essa diferença. Então você viu uma igreja, entre na igreja, esteja na presença de Deus, preste a sua reverência, preste o seu culto a Deus, demonstre de forma respeitosa a sua entrada, né? Vá com uma roupa adequada, esteja dignamente na presença de Deus, né? Não seja cego a ponto de não conseguir enxergar e fazer isso. Então, passou pela igreja, faz o sinal da cruz, presta a sua reverência, com todo respeito, com toda a honra que Deus merece, né? Faça isso, porque senão nós deixamos de experimentar uma ótima oportunidade de nos mostrar servos bons e fiéis. Não faça isso. E também não seja cego de deixar de fazer uma breve oração, né? Uma jaculatória, meditar em um versículo, um Pai Nosso, enfim, uma breve oração em algum lugar que você sabe que desagrada a Deus. Então, em vez de julgar, né, de falar, olha lá que absurdo, fazendo churrasco, olha essas pessoas, olha essa música, olha não sei o quê. Então, em vez de você julgar e pecar, faça uma oração para essas pessoas, busca pela conversão delas, pela sua, faça uma oração e vai embora. Simples assim. E aí, ele chega
no ponto central do nosso papo de hoje, que é justamente assim. Nas intenções, seja Jesus o nosso fim. Nos afetos, seja Jesus o nosso amor. Na palavra, seja Jesus o nosso assunto. Nas ações, seja Jesus o nosso modelo. Perfeito. Vamos ponto a ponto disso aqui. Vamos começar pelas intenções. Nas intenções, seja Jesus o nosso fim. Lá em Tiago, está escrito assim para nós. Tiago 4. Pedis e não atendeis, porque pedis mal. Pedis para o vosso próprio deleite, para o vosso próprio prazer. Se nós fazemos um pedido, se nós pedimos por algo, se nós clamamos por algo, mas nós não temos a intenção correta por trás desse pedido, certamente nós não seremos atendidos. Vamos pegar um exemplo na prática. Você quer restaurar seu casamento. Mas por que você quer restaurar seu casamento? Qual a intenção sincera do seu coração sobre isso? É só para ganhar da amante? É só porque você tem medo de ficar sozinha? É só porque você não quer dividir seus bens? É só porque esse homem é o pai dos seus filhos? É só porque você é possessivo e não quer ver sua esposa com outro? Se essa é a intenção por trás da restauração do seu casamento, é uma intenção egoísta que visa o seu próprio prazer, seu próprio deleite, sua própria desfrute. Se a sua intenção é, porque eu sei o que é um matrimônio, eu sei que é indissolúvel, eu sei que até a morte separe, eu fiz uma promessa na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Eu sei que Deus abomina o divórcio. Eu sei que Deus é Deus de restauração. Eu sei que Deus é Deus de família. Então, eu não quero, não aceito e vou lutar pela restauração do meu casamento. Percebe a grande diferença? É pela alma do meu marido que está em pecado, que saiu de casa, é pela alma da minha esposa, é pela nossa família, é pelos nossos filhos, para que eles tenham um exemplo de perseverança em casa. É por entender o que é o sacramento do matrimônio. Percebe a grande diferença entre uma intenção e outra? Quais dessas intenções serão atendidas? Seja muito sincero. Né? Então, várias vezes eu atendo restauração de casamento há anos. E eu sempre faço essa pergunta quando alguém vem me buscar pedindo ajuda, querendo agendar uma consulta, um atendimento, começar um acompanhamento. Eu sempre faço essa pergunta: fulano, por que é importante para você restaurar seu casamento? E eu já ouvi de um tudo que você puder imaginar. De um tudo mesmo. E algumas dessas respostas é assim: porque ele é o pai do meu filho. Porque eu não quero ficar sozinha. Porque eu não quero dividir os bens. Por isso. Por todos esses pontos que eu acabei de falar. Essa é a intenção de muitas pessoas. Entendi. E me fala assim um pouco mais. De 0 a 10, quão disposta que você tá a lutar pelo seu casamento, pela sua família? Uns 2. Uns 5. Então, eu quero meu casamento de volta, mas eu quero lutar uns 5, meia boca ali. E é só porque eu não quero perder pra amante. Quero mostrar que eu sou melhor. Que ele vai voltar pra mim, não vai ficar com ela. Uma oração dessa é atendida. Uma intenção dessa. Jesus é o fim? Ou não? O próprio egoísmo é o fim, o próprio prazer é o fim. Então, aqui que está o grande segredo. Pedis e não sois atendido porque pedis mal. Pedis para o vosso próprio deleite, para o vosso próprio desfrute. E aqui que talvez esteja o seu erro. Talvez você esteja pedindo pela restauração do seu casamento, mas é por um motivo egoísta. É porque você tem medo de ficar sozinha. É porque você não quer perder para amante. É porque você é possessivo e não quer ver sua esposa com outro. É por isso. É porque você está acostumado, está acomodado. Ou porque você tem um apego desesperador que você acha que você não vive sem essa pessoa. Que ele é o ar que você respira, que ele é o Deus da sua vida. Apego ou dependência emocional, não consegue nem se ver longe da pessoa. E aí faz de tudo. Desesperadamente.
a qualquer custo. Aí vai no padre, aí vai no pastor, aí faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Faz promessa, vai. O que aparecer na frente faz. Será que essa também é um desejo honesto, uma intenção que visa Jesus como fim? Será que essa oração ela é atendida? Assim como lá em Mateus, está escrito em Mateus 7, diz exatamente assim: peça e será dado, bata e a porta será aberta, busque e irá encontrar. Pois todo aquele que pede e que bate a porta será atendido. É uma promessa de Cristo para nós, lá em Mateus 7. E lá em Tiago está dizendo, se você pedir e ter a intenção correta, você não vai ser atendido. Então por que a gente não tem a intenção correta? Porque a gente não tem sabedoria, não tem discernimento para isso. O egoísmo é tão grande que cega. Então você precisa ter a intenção correta. Então vou dar um exemplo na prática. Você quer a restauração do seu casamento, você busca por isso. Senhor, nas suas orações, nos seus propósitos, no seu jejum, Senhor, que a restauração da minha família seja para a tua honra e para a tua glória, para glorificar o teu nome, para eu testemunhar um milagre falando que foi você que fez, Senhor. Para eu testemunhar esse exemplo para outras famílias. Senhor, que a restauração do meu casamento aconteça, para que o meu marido não se perca no adultério, para que ele não se perca nesse pecado, porque os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Senhor, que a restauração do meu casamento aconteça, para que nós sejamos uma família forte, uma família que serve a Ti, uma família que nós eduquemos nossos filhos num lar cristão. Que a gente passe o exemplo do que é o matrimônio para os nossos filhos e sejam filhos fortes que entendam e passem isso para os nossos netos. Senhor, que meu casamento seja restaurado, para que eu também não me perca, para que eu também não vá para o caminho do adultério, do pecado. Senhor, que meu casamento seja restaurado, para que eu cumpra a promessa que eu fiz diante de Ti, lá naquele 25 de setembro, no meu caso, dia do meu casamento. Senhor, que o meu casamento seja restaurado, para que eu seja fiel. Senhor, que meu casamento seja restaurado, para a honra e glória de Ti, do Teu nome. Senhor, eu peço a restauração do meu casamento, mas eu peço a esperança, para eu continuar caminhando nesse processo. Senhor, eu peço a restauração do meu casamento, mas eu peço a confiança, para conseguir esperar o tempo do meu milagre. Senhor, eu peço a restauração do meu casamento, mas eu peço que eu não me envaideça no meio do caminho, achando que eu sou melhor do que aquelas que não conseguiram ainda restaurar suas famílias. Senhor, eu peço a restauração do meu casamento, mas eu peço humildade, para que eu consiga orientar outras pessoas que passarem com esses problemas ao longo da minha vida. Percebe que além da restauração você pediu humildade, você pediu paciência, você pediu confiança, você pediu os seus filhos, você pediu uma família cristã. Olha a intenção, se é sincero, obviamente, não só da boca para fora. Percebe como muda totalmente? Você pediu pela alma do seu marido, pela sua. Você pediu pelo seu sacramento. Não pediu, Senhor, restaura meu casamento porque eu não aguento mais. Porque eu não quero ficar sozinha, porque eu tenho medo por isso, por aquilo. Pedis e não sois atendido porque pedis mal. Entenda isso. Medita sobre isso. Porque esse é o segredo das pessoas que têm as orações atendidas. Deus é o Deus de milagre. É o Deus que é dono de absolutamente tudo, de todo o ouro, de toda a prata, que pode com todo o impossível. O que é para Ele restaurar seu casamento? Nada. É simples demais. E por que nós não somos atendidos? Se é uma coisa tão boa. Porque nós temos a intenção errada, porque nós somos egoístas, porque a gente pensa na gente, no nosso próprio umbigo. Quanto antes você admitir isso e buscar a intenção correta, e buscar amadurecer, e buscar servir, matar esse egoísmo, esse ego, essa possessividade,
que faz você ter a intenção errada. É isso que você precisa entender. Vamos pegar um grande exemplo da Bíblia que exemplifica exatamente isso que eu estou dizendo. Ana, a mãe do profeta Samuel. Por anos, ela não conseguia engravidar. E ela era submetida a todas as humilhações por causa disso. Ela era tida como pecadora, que ela não era digna de ter um filho. O marido pôde ter uma outra segunda esposa só para ter descendentes, porque naquela época era aceitável esse tipo de prática. Essa outra esposa humilhava, insultava ela passou por todos os problemas imagináveis. E ela pediu um filho, e ela pediu um filho, e ela pediu um filho. Até que um dia ela mudou o pedido e falou: Senhor, se o Senhor me deres um filho, esse filho será teu. Esse filho será um profeta, esse filho vai voltar a servir o teu nome. Naquele momento ela foi atendida e nasceu o profeta Samuel. Intenção correta. Mas nós pedimos para nós, visando o nosso lado, visando o que nós queremos. Vamos fazer um outro pedido? Então suponhamos que você queira um carro, um bem material, uma casa, enfim. Não tem problema nenhum você pedir um carro, uma casa, uma viagem, não sei, algo que você queira, pro bem da sua família ali. Mas se você quer um carro só para se sentir, só para esnobar as outras pessoas, só para ser soberbo, só para pagar de bonitão, será que essa é uma intenção interessante para você? É uma intenção que te aproxima ou te afasta da sua salvação? Então, exemplo prático. Senhor, eu gostaria muito de pedir o carro X para que eu possa levar minha família para viajar, para que eu possa levar minha família para a igreja, para que a gente tenha mais conforto, mais segurança. Senhor, eu quero pedir o carro, mas eu quero pedir a confiança de esperar o processo até que esse carro esteja conosco. Senhor, eu quero pedir a disciplina para que eu consiga honrar os meus compromissos financeiros, para adquirir esse bem, merecer esse bem. Senhor, eu quero pedir a humildade para quando eu estiver com esse carro, eu não me tornar soberbo, deslumbrado por essa posse, por essa conquista. Senhor, eu quero te pedir esse carro, mas eu quero te pedir também a proteção, para que o Senhor nos livre dos acidentes, dos perigos, do trânsito. Senhor, eu quero te pedir a proteção para que nós sejamos libertos dos roubos, dos assaltos, da violência que assola o nosso mundo. Senhor, eu quero te pedir esse bem, mas eu quero te pedir também a felicidade junto com ele. Que nós nos aproximemos ainda mais de ti, que esse carro aproxime a nossa família, que seja um bem maior para todos nós. Percebe que você, além de pedir o carro e ganhar o carro, você ganha todas essas outras coisas porque você teve uma intenção sincera e interessante, pensando na sua família, pensando na segurança, pensando na humildade, que vale muito mais do que qualquer Lamborghini, que qualquer carro de milhões. Só que a gente pede o carro só pra gente pagar de rico, de bonitão, de o mais importante do bairro, pra chegar com o carrão e impressionar o chefe, impressionar a amante. Então, nós temos que ter a intenção correta. Ter a intenção correta. Essa é a grande diferença das orações que são atendidas. Se nós temos a intenção correta, nós suportamos o processo, nós agradamos a Deus. A gente não está pedindo para nós mesmos. Nós estamos pedindo por algo muito maior, para servir, para glorificar a Deus, pensando no todo. É isso que você deve ajustar. É isso que você deve entender. Tenha a intenção correta ao pedir pela restauração da sua família, ao pedir pelo seu carro, pela sua casa nova. Intenção correta. Se você pede só pelo seu deleite, muito dificilmente você será atendido. Então, pra gente recapitular, nas intenções, seja Jesus o nosso fim. Nos afetos, seja Jesus o nosso amor. Nas palavras, seja Jesus o nosso assunto.
nas ações, seja Jesus o nosso modelo. Se você aplica isso na sua vida, eu duvido que você não será profundamente transformado, profundamente restaurado, que os seus pedidos não serão atendidos. Porque a intenção vai ser Jesus como fim. Jesus vai ser o nosso modelo de amor. Jesus vai ser o nosso assunto. Jesus vai ser a nossa inspiração. Como que não vai dar certo? Como que você não amadurece? Como que você não se torna amoroso, gentil, humilde? Impossível. Ainda com as nossas falhas, claro. Ainda com as nossas limitações, claro. Ainda com os nossos pecados, nossos erros, claro. Que é perfeito só Ele. Mas nós temos Ele como modelo, como inspiração. Nós perdoamos, nós somos amorosos, nós servimos, nós nos doamos, nós clamamos, nós não desistimos. É impossível que dê errado. Impossível. E aí, pra gente encerrar, hoje, a experiência, a proposta de experiência que eu trago pra você hoje é justamente esse conselho aqui. Para não perderes a presença de Deus ao longo do dia, faça pequenas jaculatórias. Jaculatórias são pequenas orações. Então você pode, por exemplo, meditar nesse versículo de Mateus 7. Peça e será dado. Batei e a porta será aberta. Buscai e será encontrado. Você pode meditar em um trecho desse versículo, desses dois versículos, né? Que é Mateus 7, versículos 7 e 8. Você pode meditar sobre isso. Fazer uma pequena oração, ou fazer uma oração que você gosta, o Pai Nosso, Ave Maria, oração para os Santos Anjos, enfim, aqui você se identificar, né? Então, para não perder a presença de Deus ao longo do dia, pequenas orações, jaculatórias, atos de amor, um pedido de perdão, um pedido de desculpa, um ato de serviço, uma bondade, uma caridade, um sorriso, um abraço, um momento de compreensão, uma resposta que você dá, que você ajuda, algo que você pode facilitar pelo seu cliente, pelo seu colega de trabalho, pelos seus filhos, pelo seu marido, esposa, pai, mãe, vizinho, pessoa que você nunca viu na rua, aquela senhorinha que tá na faixa lá de pedestre, você ajudar ela, ajudar com as compras, ajudar alguém a subir no ônibus, pagar uma marmita, tanta coisa, tantas, que vão surgindo ao longo do nosso dia, a gente se faz de cego. Tô aqui no meu fone, não tô nem vendo o que tá acontecendo. Tô aqui dentro do meu ar-condicionado, não tô nem vendo a pessoa lá no final. Atos de amor. Olhares ao crucifixo, olhares à cruz, olhares à imagem da Virgem Maria, dos santos para os católicos. Pequenas orações, agradecimentos. Senhor, obrigada por esse emprego. Senhor, obrigada por esse carro. Senhor, obrigada pela minha família. Senhor, obrigada por essa água na torneira. Senhor, obrigada pela luz. Obrigada pela essa internet. Obrigada pela minha saúde. Obrigada por esse corpo que se move e não tá numa cama. Obrigada por eu não estar num leito de hospital. Obrigada por eu não estar num velório. Obrigada por tantas coisas, Senhor. A tudo dai graças. A tudo dai graças. Ao longo do seu dia, eu tenho certeza que você pode fazer centenas de experiências como essa. Senhor, obrigada, obrigada, obrigada. E a sua energia muda. E o seu ânimo muda e se renova. E você se inspira e você é inspiração para outras pessoas. E vai causando um efeito borboleta, um efeito dominó. De transformação, de inspiração, de mudança. De celebração. E a sua intenção é profundamente transformada. Essa é a minha experiência, sugestão para o seu dia de hoje, para a sua terça-feira, que você faça ser um dia incrível, que as suas atitudes mostrem quem você é, que as suas atitudes mostrem a que Deus você serve, que você seja um instrumento de Deus na sua casa, no seu trabalho, por onde quer que você passe, que você jamais se esqueça que Deus é o Deus do impossível. Se você tiver a intenção correta e fazer tudo o que nós conversamos aqui no dia de hoje, eu tenho certeza que a sua terça-feira será profundamente transformada. Então esse é o meu desejo para você. Sim, Eliane, temos lives todos os dias de segunda a sábado, exceto domingo, às 6:30 da manhã.
todos os dias nos vemos aqui. Então, amanhã não será diferente, nos vemos às 6h30 da manhã em mais um Café com Sabedoria. Um grande beijo, façam um excelente dia, que Deus os abençoe. Fiquem com Deus, 6h30 da manhã, Eliane. Um grande beijo, tchau!